Fiz todas as fases em História mesmo. Minha graduação, eu comecei na cidade onde fui criada, em Londrina, na UEL. Daí, quando eu estava mais ou menos no terceiro ano, comecei a me preocupar em dar continuidade à graduação. E daí comecei a fazer as leituras dentro de um tema que eu já gostava, que já tinha muito interesse, que é cultura brasileira, né? Principalmente música. Fiquei lendo muito sobre bossa nova, música engajada, Chico Buarque, era uma coisa que me fascinava muito na época da graduação. E daí fui pleiteando uma orientação aqui na Universidade Federal do Paraná. Na época o Napolitano estava aqui, Marcos Napolitano, e eu já namorava também uma pessoa daqui. Daí acabei aqui fazendo as coisas para conciliar trabalho e vida pessoal. E fiz o meu projeto sobre música engajada no Pré-64, né, sobre o Carlos Lyra. E vim desenvolver a pesquisa aqui. Na minha primeira comunicação, eu fui fazer uma apresentação na AMPU de São Paulo, era uma AMPU regional, e fui falar sobre o Carlos Lyra, porque grande parte do meu projeto de mestrado foi embasado num artigo do Contier, Arnaldo Daraia Contier. E ele foi assistir essa comunicação, foi a primeira comunicação, ele foi assistir. E na ocasião, eu falando muito sobre as questões que ele tocava no artigo, né, porque eu estava embasando a pesquisa muito nesse artigo dele, ele me falou sobre a existência dessa censura no mesmo período que eu estava estudando. E até então eu nunca tinha lido nada sobre isso. E eu fiquei curiosa também, aquilo atravessou todo o meu mestrado como uma possibilidade de desenvolvimento de uma pesquisa de doutorado. E quando eu terminei essa pesquisa sobre o Centro Popular de Cultura da UNE, focando na participação dos artistas e dos músicos, eu acabei estruturando um projeto de doutorado voltado para a censura, né? Pensando em censura teatral, e tinha tido muito contato com esse universo engajado do teatro no Centro Popular de Cultura, no Teatro de Arena, os debates estéticos com oficina. Daí tentei conciliar isso que já vinha estudando com essa perspectiva, né, de como que foi realizada a censura na ditadura militar, e fiz o projeto focando nisso. Na época eu estava em Campinas, porque meu marido tinha ido fazer mestrado lá, e eu tinha a possibilidade de voltar para Paraná para fazer o doutorado aqui, onde eu tinha feito mestrado, na UFPR. E a possibilidade de procurar alguém especialista no tema, né? Daí foi quando eu me deparei com os trabalhos do Fico, Carlos Fico. E daí fui tentar no Rio de Janeiro com ele, e aí o projeto foi aprovado, e eu acabei fazendo doutorado na UFRJ com o Fico. Teve uma coisa dentro do desenvolvimento, o projeto de pesquisa era tentar estudar duas vertentes, né? A censura ao teatro e também as políticas culturais de incentivo. No caso do teatro, eram realizadas pelo Serviço Nacional de Teatro. O projeto era pensando essas duas vertentes. Como eu me deparei com um volume documental muito grande relacionado à censura, eu acabei focando só na censura no doutorado. Depois que eu terminei o doutorado, que eu fiz um projeto de pós-doutorado para analisar efetivamente as políticas desenvolvidas ali no âmbito do Serviço Nacional de Teatro. Foi quando eu publiquei alguns artigos sobre isso. Então esse foi meu trabalho, esse percurso relacionado à censura. Hoje eu tenho pesquisado um pouco outras coisas dentro desse universo da cultura, das artes na ditadura, né? Mas estou pensando mais a questão da linguagem teatral, como que a música alterou as formas de representação, né, dentro do teatro, trabalhando muito com os musicais que aconteceram naquele período. Então tenho focado para esse universo agora. Mas claro que a gente não é uma etapa, né? A gente vai e volta nos temas, né? Então, à medida que eu vou trabalhando com isso, também vou concluindo projetos antigos relacionados ao CPC, à censura. Um momento que é até intitulado por alguns pesquisadores da área, o Marcelo Ridente entre eles, de efervescência cultural, que houve uma atividade muito intensa no campo das artes, da cultura nesse período. O CPC, para você ter uma ideia, ele foi criado em dezembro de 61, depois de uma dissidência do Teatro de Arena de São Paulo, que foi fazer turnê
no Rio de Janeiro. E lá ele começou a movimentar uma série de estudantes, de artistas, e tinha uma fração desse teatro de arena que não concordava muito com os rumos administrativos que o teatro de arena estava tomando em São Paulo. Eles queriam se aproximar mais do movimento estudantil, das entidades sindicais. E essa turnê para o Rio foi uma possibilidade de apostar nessa vertente, né? E tinha uma outra vertente do Teatro de Arena de São Paulo que queria transformar o Teatro de Arena numa companhia estruturada, né? Como era o Teatro Brasileiro de Comédia, um teatro convencional sob esse aspecto administrativo, e uma outra vertente que queria se aproximar mais das bases, dos sindicatos, dos estudantes. Quando eles foram para o Rio apresentar em uma turnê no Teatro de Arena, acabaram ensaiando a peça Mais Valia Vai Acabar, Seu Edgar, né? Quem dirigiu foi Francisco de Assis. Nesses ensaios foi aglutinando uma série de intelectuais, artistas, estudantes. E isso acabou criando um ambiente propício para a criação do Centro Popular de Cultura da UNE. Ele é vinculado administrativamente à UNE porque não tinha sede e acabaram criando essa união. Mas ele tinha autonomia para realizar as atividades culturais, tanto que algumas UNEs volantes, que eram alguns eventos que eles viajavam pelo Nordeste para apresentar peças de teatro nas ruas, popularizar alguns temas, as primeiras o Centro Popular de Cultura participou. A última ele não quis participar e teve a autonomia para não participar. E daí eu comecei a estudar o Centro Popular de Cultura, com foco muito na produção musical. A literatura do CPC basicamente se reunia nos anos 80, que era o momento em que havia uma revisão crítica de toda a atuação do Partido Comunista no pré-golpe, tudo relacionado ao Partido Comunista. Então essa literatura acabou sendo muito crítica e responsabilizando o Partido Comunista pela inércia diante do golpe de 64. E acabou que o CPC também foi analisado como se fosse uma extensão desse projeto do Partido Comunista, e também muito criticado pelas teses que se apresentavam no manifesto, né, que quando eles foram criados em dezembro de 61, eles soltaram um manifesto. O manifesto, a gente costuma dizer, isso eu me embaso no Marcos Napolitano, que ele é uma carta de intenções. Mas essa literatura dos anos 80 acabou analisando esse manifesto como se fosse uma síntese de toda a produção artística e cultural do Centro Popular de Cultura. Então eu tento fazer essa revisão crítica da bibliografia, mostrando que quando você vai analisar a obra de alguns artistas que produziram nesse período, dentro do CPC ou não, que ela destoa completamente daquele manifesto. E algumas especificidades quando você pensa o teatro, a música, o cinema, né? No caso da música mesmo, o Carlos Lira, que ele era diretor do departamento musical do Centro Popular de Cultura, então ele tinha uma atividade de destaque ali dentro. Ele não consegue se desvencilhar de toda a cultura musical que ele já tinha. Ouvia muito jazz, ele dava cursos de violão, ele tinha uma escola com o Roberto Menescal, ele também passou muito pela música erudita. Então ele não consegue se desvencilhar de toda essa bagagem musical que ele já tinha para tornar a música mais palatável, para chegar às massas. Isso é uma das teses do Manifesto do CPC e que não se concretiza na obra do Carlos Lira e também de outros artistas, né? O que eu acho curioso é que esse período, o Centro Popular de Cultura foi criado em dezembro de 61, em março de 64 foi extinto por conta de um incêndio da sede da UNE, aquele incêndio criminoso pelo Comando de Caça aos Comunistas, que a gente conhece como CCC. O que eu acho que é curioso é que ele em 2 anos, ele realizou mais tanta coisa no teatro, no cinema, na música, mesmo de publicações relacionadas à editora da UNE, ao ISEB, que é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que eu fico realmente impressionada pela quantidade de coisas que jovens, né, porque eram alguns artistas, mas ainda assim eram muito jovens, ainda em formação. Então é impressionante a quantidade de coisas que eles conseguiram fazer em 2 anos, como estudantes mesmo e artistas a início de carreira.
A censura na ditadura, essa censura que a gente chama de diversões públicas, mas que abarcava teatro, cinema, televisão, né, que são expressões artísticas, ela tem uma peculiaridade. Ela não foi criada na ditadura, né? Ela foi criada no governo transitório entre a ditadura de Vargas e a ditadura militar em 1945. Era um presidente interino chamado José Linhares, que é extinto o Departamento de Imprensa e Propaganda, depois acho que tem o Serviço Nacional de Imprensa. É uma outra segmento que o DIP é extinto em 45, e depois ele se transforma em outro setor. Ele não acaba com a censura, ele ressignifica a censura e cria esse serviço de censura de diversões públicas em 1945. Curioso que esses dias eu descobri alguns projetos que estavam tentando tirar o teatro desse serviço, né? Eu achei curioso, e o Jorge Amado estava envolvido nesse projeto. Tem que pesquisar mais, mas estou super interessada em pesquisar o que o Jorge Amado estava fazendo e por que não deu certo o projeto no qual ele estava envolvido. Mas esse serviço de censura de diversões públicas, ele foi atuando, né, não com a sistemática da ditadura, mas existiu até 64, quando ele é incorporado mesmo ao projeto repressivo, sofre uma série de estruturações. Acho que a principal delas é que antes a censura era realizada nos estados. A partir de um momento eles agregam essa censura e também começa a ser realizada nacionalmente, e depois tudo é centralizado. Então, se você quiser apresentar uma peça de teatro, quiser exibir um filme, você tem que solicitar essa censura em Brasília. Isso causa uma série de problemas para o teatro, porque eles, antes, quando era estadual, eles podiam ir lá no setor de censura e explicar para o censor que aquilo que ele tinha entendido não era bem o objetivo do dramaturgo. Então, eles tinham esse contato pessoal e podia esclarecer pessoalmente o censor. Em Brasília, não. Eles tinham que ter advogados, tinham que ter comissões para ir até Brasília, para conversar com o censor, explicar os objetivos do autor. E daí cria uma série de impedimentos, porque o teatro, historicamente no Brasil, exceto algumas companhias, ele sempre é uma atividade que tem muito pouco dinheiro, né? Então, para você manter essa estrutura era muito complicado. Então, só as grandes companhias conseguiam ter um advogado que pudesse arcar com as despesas dele em Brasília para poder ter esse contato efetivo com a censura. Caso contrário, eles proibiam, enviavam a portaria e os grupos, os indivíduos acabavam se contentando com aquilo e não tendo recursos para recorrer, né? Essa é a particularidade, né? Ela existia e ela foi redimensionada durante a ditadura. E aí existe essa preocupação que não é só política, mas também com as questões morais, e tem alguns momentos que os censores, eles misturam tudo. Por exemplo, tem um processo que eu acho muito curioso, que é Golias em circuito fechado, que é o Golias da família Trapo, que é humorista, né? Desse gênero pastiche, né? Faz um personagem meio paspalhão. Quando ele pede a aprovação dessa peça, em acho que 1971, se não me engano, eles dizem que proíbem a apresentação do show do Golias porque ele usa uma série de palavrões e de artifícios morais, porque todos esses artifícios são uma forma de degeneração social que faz parte de um grande plano subversivo de expansão do comunismo internacional. Então, quando você vê toda essa articulação, né, do censor para justificar que ele não pode falar palavrão num show, porque isso faz parte de um plano de expansão comunista, você já não consegue mais separar as instâncias. Se de fato eles estão preocupados com a degeneração social, da família, das instituições, da moral e dos bons costumes, ou se eles fazem essa leitura porque isso é um plano do comunismo para, que eles chamavam de assolapar a família brasileira, as instituições. E isso vai atravessando, né, toda a ditadura militar. E tem várias fases também, né? Até 67 a censura agia de uma forma, você conseguia fazer essas distinções entre moral, política. A partir de 67 ela centraliza tudo em Brasília, você já não consegue mais saber o que é política, o que é moral, como eles estão atrelados.
Em 71 eles têm esse decreto 1077, que confunde ainda mais essas questões. E até meados dos anos 70, a censura era realizada em Brasília. Depois, o volume de trabalho era tão grande, eles não davam mesmo conta. Ela foi descentralizada novamente e os estados com mais de 3 técnicos de censura podiam realizar a censura teatral em cada estado, que era uma exigência até de uma lei de 68, que é 5536, se não me engano, que a censura só podia ser realizada quando tivesse mais de 3 técnicos, que era para dar essa aparência, né, de que eles não eram arbitrários e de confrontar pareceres de censores. Daí se fala muito de uma abertura, né, nos anos 70, em meados dos anos 70, 74, com o governo Geisel. Isso na censura não é perceptível. Aquela censura mais rigorosa, ela vai até final dos anos 60, no caso do teatro, dos anos 70, no caso do teatro. Então, se houve uma abertura lenta, gradual e segura no caso da ditadura, no caso da censura é ainda mais lenta, mais gradual e ainda nos anos 80 há uma tentativa de impedir mesmo esse fluxo liberalizante, esse movimento liberal que estava correndo dentro da censura, para tentar recrudescer novamente com a entrada da Solange Maria Teixeira Hernandes como diretora que era Serviço de Censura de Versões Públicas e passa a ser Divisão de Censura de Versões Públicas. Daí ela atua com mão de ferro mesmo, nos jornais ela é chamada de Margaret Thatcher, a mão de ferro da censura, a dona da tesoura. Alguns diziam, inclusive, que ela tinha relações com o Serviço Nacional de Informações, isso a gente não pode precisar, mas essas informações saíam nos jornais. Então, os ofícios internos são bem rigorosos, né, na atuação dela. Mas aí já é um outro momento também, já estamos nos anos 80, e há toda uma demanda por uma abertura de fato dentro da censura, e aí ela é substituída por um outro censor, que é o mais antigo da instituição, que é o Corelano Teixeira Fagundes, que ele era arqui-inimigo dela. Eles tinham muitas divergências internas mesmo, como um funcionário público. Então, um tinha processos movidos um contra o outro, por conta, inclusive, da censura de um filme chamado Pra Frente Brasil. Então, eles realmente não se davam e isso acabou sendo motivo, né, de muitos processos administrativos entre eles. E daí ele assume em 85 e fica um tempo também. Depois ele, que era considerado a voz liberal da censura, também vai sofrer um ataque, vão acusá-lo de favorecer a máfia do pôquer e vai ser derrubado também dentro da censura. E daí também teve uma fase de desmonte, 87, o que vigorava ali uma preocupação muito grande com os direitos deles, né? Os censores eram ligados à Polícia Federal. Então, como categoria, né, como servidor público, eles não queriam mudar a hierarquia mesmo, né? Esse vínculo com a Polícia Federal, porque eles tinham muitas gratificações como funcionários da Polícia Federal. Então, as discussões nos anos de 87, já nem está numa ditadura, mas ainda existe censura, era mais nesse sentido mesmo, né, de garantir os direitos até então relacionados à Polícia Federal. Por isso que eles recusavam qualquer possibilidade de ir para o Ministério da Educação. No caso dos estudos sobre censura, impactou muito, porque até então, até a abertura dos arquivos da censura, isso aconteceu efetivamente no caso da Divisão de Censura de Versões Públicas, que é um fundo que está no Arquivo Nacional, em Brasília, né, o Arquivo Nacional de Brasília. Isso aconteceu em 96. Até então, até esse ano, as pesquisas sobre censura se valiam muito de notícias de jornais, o que é um dado complicado, porque os jornais também estavam sob censura, não a mesma censura que era realizada pela Divisão de Censura de Versões Públicas, mas uma censura escamoteada, que não tinha leis, era mais escondida, mas eles estavam sob censura. Então, o que saía, de alguma forma, passava pelo crivo de um censor. Então, esses eram as fontes, eram os arquivos de jornais. Então, os clippings, né, que se juntam sob censura,
artigo de revista. Os depoimentos dos artistas, isso também é muito complicado, porque eles sabiam que tinham sofrido censura e que eventualmente a peça dele tinha cortes ou foi proibida. Mas eles não tinham dimensão do que justificava essa proibição, esse corte, do ponto de vista estrutural, interno, administrativo da censura. Então havia muita coisa que eles imaginavam que acontecia. Me lembro de mandar o processo para o César Vieira, que é o Dival Pivetta, que também atuou como advogado de muitos prisioneiros políticos. E eu mandei, acho que foi O Rei Morreu, Viva o Rei, é o processo de censura dessa peça para ele, que ele nunca tinha tido contato. E até então, nas entrevistas, ele ironizava, né, que a peça tinha sido proibida porque fazia uma analogia à tortura, principalmente a tortura do Vladimir Herzog, quando a peça tinha sido escrita antes. Como é que ele não entendia como é que ele podia fazer essa relação se o Herzog não tinha ainda sido assassinado. E daí eu passo o processo aí que ele entende que o que se trata é de uma analogia. Eles não estão fazendo essa projeção como se ele fosse adivinhar que o Herzog seria assassinado via tortura, né? E daí ele começa a entender como é que funcionou o processo da proibição da peça dele. Então, até então, havia muitas suposições do que tinha acontecido, mas eles não tinham dimensão do que tinha acontecido efetivamente, como é que o censor justificou isso num parecer. Porque quando eles proibiam a peça ou faziam cortes, a única coisa que eles enviavam para o autor de Brasília era uma portaria, dizendo lá: sua peça foi proibida baseada no artigo tal, de tal lei, sugiro ou cortes ou foi proibida integralmente, nem adianta recorrer. Então era isso que eles recebiam, era a única coisa, cortar nas páginas tal, pronto. Eles não tinham acesso àquele parecer do censor, que são os 3 pareceres, né? E ainda se tivesse divergência entre eles, o chefe da censura ia analisar para ver qual seria o mais adequado. Então eles não tinham, então ficava numa coisa de imaginação. A partir do momento que esse arquivo é aberto, você consegue fazer um estudo estrutural mesmo, como é que funcionava a censura, a legislação que ela se embasava, como a gente conhecia a lei, mas como essa lei é aplicada, né, através da mediação do censor, é uma coisa que tem me interessado muito, né, o papel do censor na estrutura da censura. Daí você vai encontrar muitos perfis, alguns perfis mais liberais, que achava que aquilo não era um problema, podia liberar, outros mais conservadores, autoritários, que inclusive defendia que a censura devia ser uma instância da comunidade de informações e devia trocar informações não só sobre a peça, mas sobre os autores, né, para saber quais os objetivos deles, se eles estavam integrando esse plano, né, suposto plano de avanço do comunismo. Então você consegue mapear essas diversas personalidades dentro da censura, você consegue analisá-la estruturalmente, como ela se realizava, quais as fases, quais as leis que apareciam mais num momento e menos em outro, como eles fazem uma espécie de análise de si mesmo, né? Peças que foram proibidas em 69 como Liberdade por ser propaganda comunista e subversiva, daí nos anos 80 vem o censor dizer, naquela época ela foi proibida por isso, mas essa justificativa hoje não faz mais sentido, então nós vamos liberar. Então você consegue enxergar essa dinâmica interna mesmo da censura que não era possível antes da abertura dos arquivos, era mais muito suposição, através dos depoimentos dos artistas ou mesmo dos artigos que saíam nos jornais, né? Tem muita informação errada também que se publica e eles não tinham muita dimensão, acaba sendo uma informação incorreta. Então, acho que a abertura foi importante mesmo para a gente entender essa censura estruturalmente.